Olá, mais uma vez o programa Jovens Profissionais de Saneamento, aqui essa sessão Espírito Santo, traz para vocês um tema relevante no calendário verde. A gente vai falar um pouquinho do Dia da Árvore, mas quem vai falar hoje é uma integrante aqui do JPS, Amanda Ribeiro. Amanda, o que você traz para a gente? Então, o bate-papo de hoje, vamos falar do Dia da Árvore, que faz com que possamos refletir, nos conscientizar a respeito das consequências do aumento da poluição, queimadas e o desmatamento. E assim incentivar e mostrar a relevância das preservações das árvores e das florestas para o meio ambiente. Ainda que tenham uma indiscutível relevância, as ações humanas continuam gerando um impacto significativo, principalmente nas florestas, sendo fundamentais intervenções para o controle da exploração. Um exemplo de recorrente notícia na mídia são as queimadas e o desmatamento das nossas florestas, que enfrentam desafios para reduzir os impactos do ser humano. Diante de tamanha importância, o JPSS entrevistou um especialista no tema que possibilitar conhecer e refletir sobre o nosso papel de preservação. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Aureliano Nogueira da Costa, que atualmente é superintendente do Ministério da Agricultura do Espírito Santo. Olá, é um prazer estar com esse grupo de jovens engenheiros ambientais, engenheiros que gostam de olhar para o meio ambiente, para discutir um tema de tão relevância que é a cobertura agroflorestal, que tem a sua grande influência na recuperação de solos e também na recuperação de nascentes. Então, para a gente começar, nada melhor falar da importância das árvores, né? Que é evidente. Mas, Aureliano, você pode fazer um rápido comentário da relevância delas, não só para o meio ambiente, mas também para o homem? É importantíssimo esse tema que você acabou de colocar em evidência, porque as árvores, elas exercem um papel fundamental, tendo em vista que são elas responsáveis pela captação da luz solar. Se elas são responsáveis pela captação da luz solar, elas transformam a energia, né? Todo esse processo pela fotossíntese, ela transforma em biomassa. Então, quem capta a energia solar já é a primeira intercepção, então já exerce um efeito importantíssimo no equilíbrio da temperatura ambiental. Mais ainda, quando você tem as árvores fazendo a fotossíntese, elas criam uma biomassa e, pelo processo de queda de folhas, elas irão, então, causar um processo natural de recuperação da fertilidade do solo. É esse que é o procedimento. Então, a árvore é ela que capta a energia solar, é ela que absorve o impacto da chuva, porque uma chuva torrencial caindo no solo desagrega o solo e causa assoreamento, que causa um impacto ambiental terrível, que são o assoreamento dos rios, além da turbidez, que afeta diretamente na qualidade da água. Então, a árvore ela tem esse efeito de amortecimento do impacto da gota d'água no solo, fazendo com que a água infiltre no perfil do solo de forma equilibrada, sem causar erosão. E com relação à intensa exploração do ser humano nas florestas, quais são os métodos necessários para realizar uma regeneração da cobertura agroflorestal? E esses métodos, eles podem também contribuir para a recuperação de nascentes? É outra questão. O meio ambiente, ele não funciona apenas com um fator. A árvore sozinha, ela não dá conta desse equilíbrio. Então, você tem que reunir uma série de outras características. A exemplo da cobertura florestal adequada, porque você não iria entrar com um sistema de plantio de uma única espécie. Normalmente, na Mata Atlântica, você tem um conjunto de espécies que compõem o bioma Mata Atlântica. Então, você, olhando para a regeneração, você tem uma determinação de um único método, talvez um conjunto de métodos. Para isso, está sendo feito um estudo de campo na bacia do Rio Santa Maria, diretamente com as propriedades que apresentam muitas áreas degradadas, estudando os métodos de regeneração. Qual é o primeiro método que se utiliza? É o cercamento da área, porque no cercamento daquela área você evita o quê? O trânsito de animais, porque com o pisoteio dos animais, eles compactam o solo e não criam uma estrutura para que haja o desenvolvimento. Então, estamos utilizando 5 métodos, e um é enriquecimento com sementes da Mata Atlântica, o outro é o enriquecimento com mudas,
O outro é o enriquecimento com poleiros, onde os animais fazem os pousos disseminando as sementes. O outro com abrigos de animais. E, por fim, um conjunto de todos esses métodos, onde reúne o cercamento, sementes, mudas da Mata Atlântica, espécies agroflorestais, que é muito importante, porque a mata sozinha ela pode ser utilizada como um produto da biodiversidade. Então, estamos utilizando a palmeira, a jussara e a pupunha, que pode ser utilizada nesses reflorestamentos, que são culturas que dão rentabilidade ao pequeno agricultor. Então, utilizando esse conjunto de métodos, após 3 anos, nós vamos ver como que se dá a recuperação. Como que você vai recomendar uma recuperação de uma área degradada com uma cobertura agroflorestal, se você efetivamente não sabe quais são o conjunto de espécies que melhor se adapta àquela região? Então, esse estudo ele irá identificar quais são as espécies pioneiras, quais são as plantas da Mata Atlântica, quais são as espécies que a gente chama de plantas companheiras, que estão naquele conjunto de bioma. Então, precisamos olhar com um conjunto de informação, como temperatura, altitude, tipo de solo, maior resistência a déficit hídrico, tendo em vista que esses cultivos não são irrigados. Então, quando você faz um estudo de campo, você cria indicadores que irão subsidiar a recomendação do melhor método para cada tipo de situação. E uma pergunta muito importante, né, que a gente não pode deixar de fazer é sobre a recuperação das florestas. Devido às queimadas e o desmatamento que vem ocorrendo, né, tanto na floresta amazônica quanto na Mata Atlântica, qual é a média de tempo que leva para elas se recuperarem? É bem interessante discutir tempo e recuperação ou regeneração. Isso varia de local para local. Em ambientes onde a temperatura é mais elevada, o ciclo é relativamente acelerado, então tende-se a ter uma recuperação mais rápida. Entretanto, não se recupera com aquele mesmo número de espécies anteriormente instaladas, de forma natural. Por isso que a gente deve estar sempre atento em estar observando melhor aquele ambiente, para estar inserindo uma técnica, quer seja uma chuva com sementes daquelas espécies daquela região, porque, como eu falei, são espécies companheiras. Uma planta sobrevive em função da sua planta vizinha. Então, se você não tiver esse conjunto de espécies, ela vai demorar muito mais. Você tem que olhar que a regeneração, da recuperação da cobertura agroflorestal, ela depende muito do que tem no seu entorno, que é o que a gente chama de fragmentos da Mata Atlântica. Que esses fragmentos, no período da florada, a disseminação das sementes, quer seja por vento, quer seja por animais, quer seja por pássaro, facilita muito. Então, a recuperação de qualquer área degradada, quer seja por fogo, quer seja por cultivos indevidos, enfim, coisas que não são recomendadas para a conservação do meio ambiente, vai depender muito do que você tem no entorno e também do regime pluviométrico, porque se a região for muito seca, a regeneração fica extremamente prejudicada. E a gente sabe que a mata ciliar em beira de rio, ela suga muito mais água do que ela repõe, né? Quando que ela começa a dar um retorno efetivo como tal para a natureza? Falar de mata ciliar, a gente coloca todas as áreas de engenharia, de biologia, todas as áreas que trabalham com cobertura florestal e com o bioma e com o solo. Porque quando você insere um conjunto desse, mata ciliar, o nome já está dizendo, são as matas nas beiras do rio. Qual é o grande fator protetor da mata ciliar? É evitar que aquela erosão aconteça na beira do rio. Se tem erosão, vai ter assoreamento do rio. Então, a mata ciliar ela tem exatamente esse efeito e ela tem uma extensão que ela é garantida por lei. Então, o grande efeito da mata ciliar é no equilíbrio, porque se ela consome mais água e vai repor, não é bem a questão do consumo. Porque, como eu falei, quem capta a energia solar são as árvores. Então, elas vão fazer fotossíntese e elas vão estar protegendo aquele ambiente. Se a mata ciliar não existir, pode olhar, onde não há mata ciliar, há erosão na margem do rio. E no período de enchente, os rios costumam cortar cada vez mais o leito deles. E as árvores da mata ciliar, ela tem exatamente essa proteção de amortecer o impacto da água no solo, amortece também e facilita a infiltração de água no solo e cria todo um ambiente favorável
para o desenvolvimento de micro-organismos que a gente chama que é o grande componente da mata ciliar. Aí, quando você fala, as matas consomem muita água, o benefício que elas proporcionam é muito maior do que o consumo de água, porque toda árvore consome água, mas em função da taxa de conversão, tem plantas que são extremamente eficientes no uso da água, a reposição é extremamente positiva. Aureliano, você pode deixar alguma reflexão para chamar os nossos jovens profissionais para se voltarem mais para essa área de estudo? A gente gosta muito de conversar com os jovens, os novos profissionais, os novos engenheiros, os biólogos, os agrônomos, todos os engenheiros florestais, engenheiros ambientais. Eles têm que olhar o ambiente de forma mais complexa com relação aos fatores que interferem no meio ambiente. Começamos falando da cobertura florestal, interceptação da luz solar. Começamos a falar da lixiviação de água no solo. Começamos a falar do conjunto de fatores que influenciam, como temperatura, micronutrientes do solo, que é muito importante, porque se você não usa as práticas culturais adequadas, com o assoreamento, você causa erosão e você causa eutrofização, que é um outro tema extremamente impactante, porque você termina levando os nutrientes que estavam no solo para os corpos hídricos, e isso não é bom. Então, os profissionais eles têm que estudar muito e olhar que o ambiente não é um único fator, são vários fatores. Tem que olhar muito para o regime pluviométrico, tem que olhar muito para a declividade, tem que olhar muito, principalmente, para a disposição dos resíduos orgânicos, como o reuso de matéria orgânica, reuso de materiais obtidos de estações de tratamento de esgoto. Tudo isso é viável porque a gente está trabalhando o conceito de sustentabilidade, que envolve a atmosfera, a parte terrestre e a parte hídrica. Então, você tem que trabalhar esses fatores com o conhecimento que exige para você não tomar uma decisão olhando para uma única direção. Então, é isso que a gente faz na engenharia, por isso que a engenharia tem todo esse destaque, porque ele trabalha com essa forma conceitual, ela trabalha com probabilidade, ela trabalha com modelo e utiliza muito a experimentação. A engenharia não tem achismo, a engenharia você testa métodos, e é isso que eu acho importante, e a ABS tem um papel fundamental quando ela busca esse conceito das diversas engenharias em prol do meio ambiente. Muito obrigada, Aureliano. Nós que agradecemos e fica aí o convite para todos vocês visitarem o projeto que está acontecendo na bacia do Rio Santa Maria, que é a maior bacia, né, hidrográfica, uma das maiores bacias hidrográficas do Espírito Santo, que fornece água para as indústrias e para a população de Vitória. Com certeza vamos marcar de visitar isso. Amanda, a relação do agricultor, que é ele que está no campo, né? Uhum. Você pode explorar. E como que é essa relação do agricultor com a sustentabilidade, essa questão das árvores, como é que ele vê isso? Porque aí você faz o link com o dono da terra e as práticas de reflorestamento e manutenção. E aí eu vou falar um pouco da região serrana, que, por incrível que pareça, é a região que mantém a maior cobertura florestal. E quando você falou dos 5 métodos, como que é feita a aplicação deles? Na parte da restauração ambiental, né? A aplicação dele é feita de forma prática. Onde que acontece a cobertura florestal? No meio rural. Então, esse projeto é desenvolvido com os agricultores familiares, na bacia do Rio Santa Maria, onde interagimos com diversas instituições que trabalham com o tema, como o IEMA, o IDAF, Ministério Público, porque nós utilizamos muito o cadastro ambiental rural, onde você estabelece todas as estratégias, o que tem naquela propriedade para você explorar com cultivo e para manter a área da cobertura florestal, que por lei você tem que reservar uma área para a cobertura florestal. Então, considerando todos esses conceitos, buscamos primeiro entender como que a bacia do Rio Santa Maria está. E é uma das bacias que apresenta maior degradação. Então, iniciamos o projeto
com o apoio da ArcelorMittal, da Prefeitura, do INCAPé, de todas as instituições, da Fundagres, que é a fundação do INCAPé que vem trabalhando essa questão, e desenvolvemos um trabalho com base na experimentação. Então, ele tem dois fatores. Um é a pesquisa, que são esses 5 métodos que estão sendo testados, e o outro não adianta você esperar resultado de um projeto que acontece apenas numa área. Então, convidamos os agricultores daquela região, eles aderiram ao projeto e todos os agricultores tiveram as suas nascentes cercadas. Então, quando você cerca a nascente, você evita o trânsito de animais, de pessoas e de máquinas, e ali já cria uma condição natural para a regeneração da cobertura florestal. Após essa fase do cercamento, um outro problema que acontece muito é a erosão causada nas estradas. Quando chove, normalmente a água escorre pelas estradas e termina causando assoreamento do rio. Então, toda essa comunidade está sendo beneficiada com um projeto de reestruturação das estradas vicinais para reduzir a quantidade de sedimentos na água para evitar o assoreamento de rios. E tudo isso focado em quê? Na regeneração da cobertura florestal. E é importante destacar que a bacia do Rio Santa Maria é uma bacia que produz muito alimento, frutas, verduras e legumes, e é uma da região que mais preserva a vegetação. Entretanto, precisamos cada vez mais estimular. Por isso que nós temos que fazer pesquisas de método para recuperação daquela área, inclusive as matas ciliares, e também utilizar aquilo de forma sustentável, porque os pequenos agricultores eles precisam sobreviver. Eles já têm umas pequenas áreas para cultivar. Então, por isso que estamos associando árvores com espécies agronômicas de valor econômico. A exemplo da pupunha, que pode ser utilizada como a palmeira, né, Jussara, a pupunha, que é semelhante ao açaí, que tem um valor comercial importante, e que nós temos também a tradição do povo capixaba, que é a torta capixaba, que utiliza muito palmito. Com isso, o que é que você está fazendo? Você está preservando a vegetação nativa, porque ao invés de você investir em corte do palmito na mata natural, você vai utilizar os palmitos de forma sustentável, porque você está cultivando. Aí você cria o quê? O manejo sustentável, que é uma ideia muito bem-vinda, porque o próprio agricultor ele tem interesse em cultivar árvore, porque a árvore cultivando, ocupando o terreno, e ele sem poder sobreviver, não tem como você garantir uma sustentabilidade num ambiente desse. Então, o projeto, ele reúne, e aí linka muito com a pergunta que você fez, o que a gente deixa para os jovens que estão chegando agora, os jovens profissionais? É essa visão ampliada de que todo mundo está junto. Existe a ação antrópica, o homem tem um fator fundamental, as propriedades precisam ter um manejo, por isso que o cadastro ambiental é importante. O conhecimento das espécies são importantes. Você não vai inserir uma espécie que não é daquele bioma só porque você gosta da espécie, não. Então, você vai utilizar um conjunto de espécies que também estão sendo estudadas no projeto. E tudo isso com prática, mostrando a realidade do agricultor, por meio de treinamentos que foram mostrados no plantio, treinamentos quando você está medindo as árvores e vendo como que aquela região era no início do projeto, ou seja, totalmente degradada, e olha como é que ela já está hoje, quando você utiliza plantio. Sabe que tem umas espécies que a gente chama de espécies pioneiras, que são árvores, que elas têm o primeiro trabalho dela, que é de colonização, e elas crescem rápido. Quando elas crescem rápido, elas geram um sombreamento que facilita o crescimento de outras árvores, e depois elas morrem, ou seja, já cumpriram o papel dela, por isso que ela chama de pioneiro. Então, é um ambiente extremamente rico de informação, por isso que a gente fala que a gente tem que valorizar a engenharia, que a engenharia, ela bane qualquer processo de achismo. Não existe achismo nem opinião, existe comprovação. E a engenharia se destaca muito com o uso desses métodos estatísticos, métodos experimentais, aplicados nos agricultores. Então, não é um trabalho de laboratório, ou melhor, é um trabalho, sim, experimental, mas não é de laboratório em casa de vegetação. O campo é o nosso grande celeiro da experimentação. Oi, obrigada, eu agradeço muito, fico muito feliz. Inclusive, eu queria complementar uma pergunta. Você foi escolhida a bacia do Santa Maria, né? O senhor falou que ela
é a maior bacia, ela tem grande importância aqui no nosso estado. E se fosse para reproduzir isso em outra bacia, teria que ter um projeto específico, né, para ver qual é o bioma, né, quais são as mudas que seriam necessárias, quais os agricultores que iam ter que ser incluídos. Isso teria que ser feito por bacia, né? Seria adequado dessa forma? Pensamento correto, pensamento de engenheiro, porque as condições de clima, de altitude, tipo de solo, cultura da região. Os agricultores, eles têm uma cultura. Então, na região norte é uma região onde você tem um tipo de solo diferente, são solos mais planos, então e temperaturas mais elevadas. Na região serrana, nós temos a declividade, temperaturas, nós temos altitude, então nós temos temperaturas mais frias. Então, o conjunto de espécies que se aplicam naquele ambiente serrano não é o mesmo conjunto de espécies que se adaptariam naquele ambiente na região norte do estado, na região noroeste ou na região sul. Essa que é a importância de estarmos fazendo essas pesquisas utilizando o ambiente como o fator de resposta. Porque cada ambiente tem um tipo de solo, se é mais arenoso, mais argiloso, cada ambiente tem temperatura, tem um regime hídrico diferenciado. Então, tudo isso é que vai dar o subsídio à tomada de decisão, qual o melhor método que você recomendaria. E aí varia, Érica, como você colocou, de região para região. E a Amanda foi muito feliz quando ela falou qual é a interação e a recomendação que a gente dá para os novos profissionais. É ter essa visão do conjunto de fatores que influenciam na resposta. Aí você tem luminosidade, captação da energia solar, tipos de espécie, dependendo do tipo de folha, ela capta de um jeito, ela é mais resistente à seca. Não pode ser muitas espécies que perdem muita folha, porque ela termina não tendo um crescimento adaptado para a região serrana ou para a região mais tropical, a região mais quente. Então, é só a pesquisa que vai dar esse norteador da resposta. Não temos como dizer. Por isso que você também não pode estudar um único método, que às vezes a recomendação vem em função do conjunto de um ou dois métodos. Então é isso, essa é a nossa grande área, vocês estão numa área fantástica, com o tema, né, nos aproximando da comemoração do Dia da Árvore, Dia Internacional, onde a gente vê a grande importância desse segmento. Então nós temos que reunir esses conceitos e esses resultados para poder passar o conhecimento para os novos profissionais. Se eu adquirir uma área que tem uma parte da Mata Atlântica, assim, aí como que eu faço para eu preservar essa área? Tipo, quem eu procuro para saber o tipo de muda que eu coloco, aonde que eu consigo essas mudas? Como que eu faço? Esse é o primeiro passo. Você tem que identificar as instituições que efetivamente orientam, sem nenhum fim lucrativo, o agricultor ou o novo proprietário de uma terra. Existe o Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural, ele é acompanhado pelo IDAF. O IDAF é o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, que é do governo do estado, e ele fica na Secretaria da Agricultura. Então, a Secretaria da Agricultura ela tem o INCAPé, que é o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, que presta assistência técnica a esses agricultores, e o IDAF, que trabalha toda a parte da legislação. Esses órgãos eles têm as orientações e eles têm escritório em todos os municípios. Então, é importante porque o Cadastro Ambiental Rural ele é elaborado e ele é validado pelo IDAF. Então, você tem que procurar os órgãos e também ali você tem acesso às políticas públicas existentes. A exemplo do programa Reflorestar, que é um programa que está na Secretaria de Meio Ambiente, e tem um técnico do IEMA que também dá suporte. Então, esse é o primeiro passo, porque se você começar a fazer intervenções, você pode estar avançando e rompendo uma área que teria que estar preservada, porque tem a distância dos corpos hídricos, tem a distância de nascentes, então tudo isso deve ser observado. E esses órgãos, eles orientam muito bem, passam muito bem essas informações para os agricultores e os novos proprietários, antes de fazer qualquer intervenção em suas propriedades. Quanto às mudas, onde obter, isso é muito importante, porque os viveiros, eles são credenciados e registrados no Ministério da Agricultura. Como eles são registrados, eles têm um responsável técnico.
e a produção de mudas para reflorestamento, elas têm que obedecer à legislação, onde você tem que cultivar espécies daquele próprio bioma. Se é no bioma Mata Atlântico, tem que ser espécies do bioma Mata Atlântico. E você tem que saber a origem desses materiais para evitar trazer doenças de regiões e levar para regiões onde não existia esse problema. Por isso que o primeiro passo é a seleção do viveiro e da qualidade da muda. Por isso que todo esse conjunto de informação, onde você procura as instituições que estão com essas informações, são fundamentais. Caso contrário, o agricultor termina comprando uma muda que vem em cima de um caminhão que você não sabe de onde vem e pode estar, inclusive, levando doença para sua propriedade que não existia. Então, a seleção da muda é fundamental e deem atenção e só comprem mudas em viveiros que tem um registro do Ministério da Agricultura. Muito obrigada, Aureliano. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu gostaria de agradecer a todos por terem ficado conosco até agora. Eu espero que vocês absorvam da melhor forma possível tanto o conhecimento relevante que nós tivemos hoje. Agradeço a Amanda, agradeço a Aureliano. E sigam a ABS na rede social, a gente canal do YouTube, abs.es, o nosso Instagram, abs.es também. E lá a gente sempre vai ter informação nova e de interesse da área ambiental e sanitária. Obrigada, até lá.